As ruas estavam cheias, mas o silêncio pairava pesado. Nos jornais, as manchetes anunciavam progresso, ordem, crescimento, mas por trás das portas fechadas dos quartéis, nos porões escuros de delegacias e em prisões clandestinas, a verdade era outra. Uma geração inteira sendo sufocada pela sombra das ditaduras militares que dominaram a América Latina entre os anos 1960 e 1980. O que parecia ser apenas uma disputa política era, na verdade, parte de um jogo muito maior, a Guerra Fria. O mundo estava dividido entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética, e a América Latina virou palco de confronto. Para Washington, a região era estratégica. Se um país caísse no socialismo, outros poderiam seguir. Foi assim que, sob o pretexto de evitar uma ameaça comunista, governos democráticos foram derrubados, dando lugar a regimes autoritários que marcaram a história com sangue, censura e medo. O medo após Cuba. Em 1959, a Revolução Cubana estourou como um raio. Fidel Castro, Che Guevara e seus guerrilheiros derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista e provaram que uma revolução socialista podia vencer. Jovens em toda a América Latina se inspiraram naquele exemplo. Mas para os Estados Unidos, foi o início de uma nova guerra dentro de seu próprio continente. Washington financiou golpes, treinou militares e armou esquemas de vigilância. Assim nasceu a doutrina de segurança nacional, que dizia que os exércitos latino-americanos não deveriam apenas proteger as fronteiras, mas combater o inimigo interno. Esse inimigo muitas vezes não carregava armas, podia ser um estudante jornalista, um sindicalista ou até um artista. Brasil. 21 anos de ditadura. No Brasil, o golpe veio em 31 de março de 1964. João Goulart, presidente democraticamente eleito, defendia reformas sociais e trabalhistas que desagradavam empresários, militares e até parte da imprensa, com apoio direto dos Estados Unidos, que chegou a enviar navios de guerra para a costa brasileira na chamada Operação Brother Sam. Jango foi deposto. Os militares se apresentaram como salvadores da democracia, mas logo mostraram seu verdadeiro rosto. Vieram os atos institucionais que cassaram mandatos, prenderam opositores e impuseram censura. O mais duro deles foi o AI-5, em 1968, que fechou o Congresso e deu poder absoluto ao regime. Na cultura, a tesoura da censura não perdoava. Canções de Chico Buarque, Geraldo Vandré e Elis Regina foram proibidas. O teatro de Augusto Boal foi perseguido. Jornalistas tinham seus textos cortados. Páginas inteiras eram publicadas em branco como denúncia silenciosa. Mas a face mais cruel estava nos porões do Doi Code e do DOPS. Ali, jovens como Stuart Angel, militante do Mister 8, foram torturados até a morte. Stuart foi amarrado a um carro militar e arrastado por quilômetros com a boca presa ao cano de descarga. Sua mãe, a estilista Zuzu Angel, transformou sua dor em luta, denunciou a ditadura ao mundo e pagou com a própria vida. Em um acidente forjado, em 1976. Outro caso emblemático foi o do jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi convocado para depor em 1975. Horas depois apareceu morto em uma cela. O governo diz que foi suicídio, mas as marcas de tortura desmentiam a versão oficial. O velório de Herzog se transformou em um ato público contra a ditadura, rompendo o silêncio do medo. Chile. O 11 de setembro esquecido. No Chile, Salvador Allende chegou ao poder em 1970 como o primeiro presidente socialista eleito democraticamente na América. Seus programas sociais, como a distribuição de leite para crianças e a nacionalização do cobre, agradaram aos pobres, mas assustaram os Estados Unidos e as elites locais. Em 11 de setembro de 1973, o Palácio de La Moneda foi bombardeado por tanques e aviões. Dentro, Allende fez seu último discurso pelo rádio. Prometeu que não renunciaria e que a história julgaria os traidores. Poucas horas depois, estava morto. O general Augusto Pinochet assumiu o poder e iniciou uma das ditaduras mais violentas da região. O Estádio Nacional de Santiago, palco de jogos e festas, virou prisão. Ali, milhares de pessoas foram espancadas, torturadas e executadas. Entre elas estava o músico Victor Jara, que teve as mãos quebradas antes de ser assassinado a tiros, para que nunca mais pudesse tocar seu violão. Argentina, os desaparecidos e as mães da Praça de Maio. A Argentina viveu seu golpe em 1976. Os generais falavam em salvar a pátria do caos, mas o que veio foi o terror. A chamada Guerra Suja resultou em cerca de 30.000 desaparecidos. Jovens foram arrancados de suas casas, levados a centros clandestinos como a ESMA e nunca mais vistos. Entre as práticas mais cruéis estavam os voos da morte. Prisioneiros eram dopados, embarcados em aviões e jogados vivos no Rio da Prata ou no mar. Foi nesse cenário que nasceram as Mães da Praça de Maio, todas as quintas-feiras,
Mulheres simples, com lenços brancos na cabeça, caminhavam em frente à Casa Rosada exigindo notícias de seus filhos. No início, eram ignoradas, mas com o tempo suas vozes ecoaram pelo mundo, tornando-se um dos maiores símbolos da luta por justiça. Um dos casos mais dolorosos foi o das chamadas bebês roubados. Mulheres grávidas presas pela ditadura davam à luz em cativeiro, e seus filhos eram entregues a famílias ligadas ao regime. Décadas depois, muitos desses jovens ainda buscam suas verdadeiras origens. Uruguai, Paraguai e Bolívia, o silêncio menos contado. O Uruguai, conhecido como a Suíça da América, também caiu sob ditadura em 1973. Ali, o índice de presos políticos em relação à população foi um dos maiores do mundo. Entre eles estavam líderes do grupo guerrilheiro Tupamaros como José Mujica, que décadas depois se tornaria presidente do país. Mujica passou 13 anos preso, boa parte deles em solitárias, sem ver a luz do sol. No Paraguai, o general Alfredo Stroessner governou com mão de ferro por 35 anos, de 1954 a 1989. Sua ditadura foi uma das mais longas e brutais da região. Prisões, torturas e desaparecimentos marcaram seu governo, sustentado pelo medo e pela corrupção. Na Bolívia, sucessivos golpes marcaram os anos 1970. Um dos ditadores mais lembrados foi Hugo Banzer, que reprimiu duramente sindicatos, camponeses e estudantes. A Operação Cóndor. Essas ditaduras não atuavam isoladas. Elas criaram a Operação Cóndor, uma aliança secreta entre os serviços de inteligência do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Se um opositor fugisse de seu país, era perseguido em outro. Muitos foram sequestrados em Buenos Aires e entregues para morrer em Santiago ou São Paulo. Documentos desclassificados mostram que os Estados Unidos tinham conhecimento dessa rede. A CIA e outras agências participaram indiretamente, oferecendo apoio logístico e treinamento. O início do fim nos anos 1980, as ditaduras começaram a ruir. A crise econômica corroía a legitimidade dos militares. No Brasil, o movimento das diretas já levou milhões às ruas. Na Argentina, a derrota humilhante na Guerra das Malvinas em 1982 acelerou a queda dos generais. No Chile, um plebiscito em 1988 selou o fim da era Pinochet. Pouco a pouco, a democracia voltou, mas ela não trouxe imediatamente justiça. Muitos torturadores escaparam de julgamentos. Arquivos inteiros desapareceram. Até hoje, milhares de famílias procuram seus mortos e desaparecidos. O legado e a lição as ditaduras deixaram cicatrizes profundas. Elas moldaram a política, a cultura e a memória de um continente inteiro. Mas também ensinaram algo. A democracia é frágil e precisa ser defendida todos os dias. As músicas censuradas viraram hinos de liberdade. As mães que desafiaram generais se tornaram símbolos eternos. Os que tombaram deixaram histórias que ainda ecoam, lembrando que o silêncio imposto nunca foi capaz de apagar a verdade.